Oi, medrosos, eu sou a Andréia Broio. Oi, medrosos, eu sou o Michael Gomes. Gente, hoje a gente está aqui, a gente vai fazer o nosso podcast. É o 12º, né, Mar? Sim, acredito que sim. Qual que é o tema? Lilith, a primeira mulher que É. existiu. Então, a Lilith, a gente escolheu ela como tema porque ela, eu já li, eu tive contato a primeira vez com ela quando eu estava lendo, né, o misticismo, estudando, eu tinha uns 14 anos por aí, e alguns livros de magia colocavam a Lilith uma presença muito forte ali, né, e aí eu comecei a ficar curiosa desde então. Aí depois de uns anos eu fui entender, fui ler mais e vi que ela faz parte até da cultura judaica ortodoxa, de culturas antigas, né? Então eu acho muito interessante a gente colocar aqui, porque também existe a questão da mitologia comparada. Como que é interessante ver que a mesma entidade, o mesmo ser, você pode encontrar ela com as mesmas características em regiões diferentes e com nomes diferentes. Então a gente vai abordar esse tema que eu acho super interessante. Você gostou, Maicon, do que você foi pesquisando? Sim, a princípio eu conheci através do Supernatural, né? Na terceira temporada, esse demônio feminino aparece, né? Aí, depois de uns anos eu soube dessa história, né? Que teria sido a primeira mulher. E eu acho muito interessante esse tema e em vários locais do planeta, cada um tem a sua interpretação, né? É a sua versão. Então, tá, eu vou começar aqui pra gente, ó. Lilith, a primeira mulher, a primeira esposa, a primeira feminista, a primeira deusa e primeira demônio. Bom, lá pelo ano de 325 depois de Cristo, foi realizado o primeiro concílio de Niceia. Ele foi presidido pelo imperador romano Constantino. O concílio teve como objetivo reunir bispos de todas as regiões em que haviam os cristãos para discutir e definir os temas fundamentais do cristianismo, que eles já estavam tendo como base. Então, eles iam separar ali a data da Páscoa, se Cristo era um ser criado ou não, se ele era igual a gente ou ele era eterno igual a Deus. Além de condenar, né, as pessoas, porque também existe essa característica muito forte, se você for ver, né, na base religiosa, e rejeitar e retirar da Bíblia os chamados evangelhos apócrifos ou gnósticos, aqueles que, segundo o concílio, foram escritos sem a inspiração divina, por irem contra os dogmas estabelecidos pelos bispos. Então, gente, o que aconteceu aqui? Constantino ele se reuniu com essas pessoas importantes para a época, pessoas religiosas, e eles ali definiram os papiros que iam entrar no relatório bíblico, né, e virar o que a gente conhece hoje como a Bíblia. Nesses papiros, tinham alguns que eles consideravam que podia ser um pouco arriscado eles colocarem e as pessoas têm um conhecimento que eles julgavam que elas não teriam a capacidade de lidar com ele. Então, assim, ali eles escolheram o que eles queriam, né? Bom, vários evangelhos originais daquela época que deveriam estar na Bíblia foram retirados, tais como o Evangelho de Maria Madalena, Tomé, Judas, Jesus e o Gênesis segundo. Foi decidido que no Concílio de Nicéia que esses evangelhos deveriam ser destruídos, mas nem todos foram. Em 1945, próximo à cidade de Nag, no Egito, 52 cópias de textos antigos, chamados de Evangelhos Gnósticos, foram encontrados em 13 códices de papiro, envoltos em couro. A Igreja Católica rapidamente tratou de considerá-los falsos, mas se apropriou deles. Isso é muito estranho, né, gente? Porque já que eles consideravam falsos, por que eles pegaram para eles e esconderam lá? Porque, assim, lá no Vaticano eles têm os cofres, assim, que é a coisa mais difícil do mundo você conseguir pegar alguma coisa deles, né? E um desses evangelhos está a história de Lilith, a primeira mulher de Adão, que veio antes de Eva. A história aponta que no início Deus criou Adão e Lilith, ambos do pó. Entretanto, Lilith não aceitava a condição de ser submissa a Adão, até porque eram feitos da mesma matéria. Então conheça agora a história de Lilith, a primeira mulher de Adão. Bom, o nome de origem dela tem filiação simétrica indo
europeia. A palavra suméria Liu, que reencontramos no nome de Deus da atmosfera Enlil, significa vento, ar, tempestade. É o vento ardente que, segundo as crenças populares, colocava febre nas mulheres logo depois do parto. Assim, ceifando as vidas das mães e dos bebês. Lilith foi primitivamente considerada uma das grandes forças hostis da natureza e parte de um grupo de 3 demônios, um macho e 2 fêmeas, Olilu, Lilitu e Ardat Lili. Esta última sendo a mulher do sedutor da luz, ou sedutor fêmea da luz. Existe um parentesco também entre Lilith e as palavras suméria Lut, lascívia, e Lulu, que quer dizer libertinagem. Lilith utilizava de sua sedução, mulher de cabelos compridos e sua sexualidade bem animalesca para fins destrutivos. Foi provavelmente durante o cativeiro na Babilônia que os judeus travavam conhecimento com esse demônio, ativo principalmente durante a noite. Mas a ligação da palavra hebraica Lail, que quer dizer noite, com o nome de Lilith foi reconhecida como improvável. No entanto, Lilith e muitas vezes é representada sob traços de uma ave noturna e, em geral, sendo uma coruja. Que eu acho isso muito interessante, porque você já viu aquelas teorias de conspiração sobre os Illuminatis, que aí sempre aparecem os artistas com aquele, tipo, fazendo o sinal do triângulo ou do olho que tudo vê? Sim. Você já reparou também que tem muita questão do símbolo da coruja envolvido? É muito interessante. E aonde que... tem uma... Não é uma... Não sei se eu chamaria de seita, aquela... Eu acho que é o Bill... Não lembro se é o Bill Clinton, é o Bush, que participa com a família dele. Também o símbolo deles é uma coruja. É Skull Bones, uma coisa assim. O deles também é uma coruja. Eu lembrei agora, tem nos quadrinhos do Batman, acho que foi nos últimos 10 anos que teve esse arco de quadrinhos do Batman, que tem uma seita secreta em Gotham City que é chamado de a Corte das Corujas. E tipo assim, gente poderosa da cidade, e todos eles usam uma máscara que é uma coruja. Não sei se tem algo... Pode ter inspiração, né? Porque eles... Tanto que nessa seita tem pessoas tão ricas, tem uns banqueiros que são tipo os homens mais ricos do mundo, sabe? E eles, tipo, irmandade, que vem desde a faculdade e acabou virando uma grande... Não sei como que eu posso chamar. Como que a gente chama a maçonaria? Seita. Um culto, né? Enfim. Mas eu acho interessante, porque a coruja, ela realmente tem essa questão mística, né? E ela é super associada mesmo a Lilith. Eu acho bem interessante. Uhum. E no texto dos fundadores apócrifos, os primeiros textos conhecidos que fazem menção a Lilith são textos que alertam contra o demônio Lilith, que oferecem esconjuros e receitas para proteger-se dele, especialmente para afastá-lo de crianças e parturientes. Lilith é um dos espíritos femininos mais antigos do mundo. A gente pode encontrar nas suas raízes na epopeia Gilgamesh, um antigo poema épico. O Testamento de Salomão, também do século III, faz menção. O Talmud, do século V, segundo o Talmud, uma coletânea de textos sagrados do judaísmo rabínico, Lilith foi criada por Deus da mesma forma que Adão. Os dois são o primeiro casal do Éden, e eles aparecem
uma terceira classe de demônios com forma humana e dotados de asa, os Lilinos. Sabe o que eu acho interessante? Por exemplo, eu estava assistindo o Lucifer esses dias, e aí eu estava reparando, né? Porque os anjos, eles têm asas, eles são seres alados. Eles são uma mistura, né? Tipo, se você vê, e os demônios, quando eu leio assim, estava lendo lá o livro do dicionário, eles são seres bestiais. Até na Goécia também mostra eles, mistura de humano com animais. Alguns têm vários tipos de animais. Até os anjos querubins, se você na Bíblia tem lá a descrição, ele tem 4 cabeças, cada uma de um animal. Eu acho muito curioso isso também. É uma coisa que a gente conversou já sobre aquilo, né? Que os anjos não tem também uma face que seja amigável, né? Assim como os demônios e tal têm asas. Tem gente que diz que demônios são dragões, né, e tal. E essa parte de asas, eu acho que a gente liga muito a coisa sendo boa, né? Coisas dos anjos bonzinhos e tal. Eu acho que eles tendo asas, isso pode até meio que, vamos supor, dar uma segurança e tal, essas coisas assim. É verdade, eu não tinha pensado nisso, mas é verdade, porque tem essa diferença, porque a gente imagina, os anjos caídos, eles não teriam mais as asas dele, e os que vieram depois, que são demônios, já não têm asas, né, porque teria essa diferença, mas aí fica na fantasia, né, a gente não sabe se foi uma coisa imposta pra gente ficar mais relaxado mesmo, né, ou é assim ou não é, vamos, a gente só vai saber disso no dia que a gente partir, né. É interessante especular, né? Eu acho interessante também. A gente também tem a Lilith aparecendo no alfabeto de Ben Sira, do século VII, em que se inscreve a versão mais popular. Todas as vezes que eles falam que eles faziam sexo, a Lilith e o Adão, ela ficava inconformada em ter que ficar embaixo dele, suportando o peso do corpo dele, e indagava porque que ela devia ficar embaixo dele, sendo que ela era feita da mesma matéria, do pó. Então ela era por igual, assim, não tinha diferença. Só que ele se recusava a submeter a ideia dela, né? Tipo, como se fosse uma ordem dela. Então ela se sentiu transgredida. Vendo que o companheiro não entendia os seus apelos e que não lhe daria condição de igualdade, Lilith se revolta e pronuncia nervosamente o nome de Deus. Faz acusações a Adão e vai embora. É um momento que o sol se despede e a noite começa a descer no seu manto de escuridão. Então aí já tem essa imagem assim dela indo, se revoltando. Ela vai, e no momento que ela vai, começa a escuridão. E Adão, ele sente muita dor e abandono. Entorpecido por esse sentimento, ele acaba entrando em um sono profundo. E, bom, é nesse momento de sono profundo que Deus vai e manda 3 anjos irem contra Lilith. Eles pedem para Lilith voltar, né? Só que ela não quer voltar, ela se recusa. Nesse momento, Adão, ele se sente abandonado. Aí ele entra em um sono profundo, ele sente o fim de todas as coisas boas. Ele fica ali numa tristeza profunda. Desperto, Adão procura por Lilith e não a encontra. Então ele fica naquele desgosto, né? E fala que Lilith partiu para o Mar Vermelho. Então, nesse momento, fala que Lilith usou todos os seus conhecimentos que tinha, ela voou lá, ficou no Mar Vermelho, e o Mar Vermelho é um lugar considerado onde habitam os demônios e os espíritos malignos, segundo a tradição hebraica. É um lugar maldito para eles, e que prova que Lilith se firmou com os demônios. É o seu caráter demoníaco que leva a mulher a contrariar o homem e questionar o seu poder. Desde então, Lilith tornou-se a noiva de Samael, o senhor das forças do mal, do outro lado. Em consequência, deu à luz a toda uma descendência de demônios, conhecidos como Liliotes ou Lilinilins, na prodigiosa proporção de 100 por dia. Ou seja, ela se juntou, Samael aproveitou aquela oportunidade, Deus
mandou lá para eles os anjos, ela recusou, e nisso Samael, né, em algumas traduções falam que ele é Lúcifer. Então ele tomou Lilith para ele, eles ficaram juntos, e aí começaram a ter a sua prole, né, de demônios, segundo essa história, que eu acho bem interessante, do alfabeto de Ben Sira. Essa parte que fala a Lilith queria igualdade é meio entra em conflito com o que quando eles foram feitos eles eram iguais em situações e tal. E nessa parte ela não queria ficar na parte de baixo e tal, meio que anula o que é dito que eles foram feitos, igual, né, seja o que for, ambos têm seguir as mesmas regras, nenhum é melhor que o outro em aspecto ou situação nenhuma. É que já mostra, então, o que acontece? Quando o Constantino, naquele concílio, ele separou, ele tirou essa parte, porque para eles não era útil a mulher ter uma ideia de que ela podia pegar e ter uma opinião, né? Então, assim, eles precisavam ter todo o domínio, né? Controlar tudo. E qual que é a melhor forma de controlar? É manipulando o que a única coisa que eles tinham ali de conhecimento, que eram esses livros antigos, esses papiros. Então, eles colocaram o que eles queriam, as traduções também ao longo dos anos. Então, assim, muita coisa se perdeu. Mas a gente vê como é que foi feita, né, a escolha de como que ia ser a Bíblia do jeito que a gente conhece hoje. Eu acho bem interessante. E é engraçado que até hoje, né, ela era uma mulher e até hoje existe machismo, né? Seria a mesma coisa do que aconteceu lá nessa época do Jardim do Éden, porque ela queria igualdade, né? Ela queria... E dá a impressão também que ela se sente meio injustiçada, porque sabe, eu fico com dúvidas, por que Deus ficou do lado de Adão? Será que isso também foi manipulado? Porque assim, eu tava pensando esses dias, né, igual eu tava assistindo lá a série, aí eu tava pensando assim, pô, Lúcifer, querendo ou não, ele tem um reino só para ele, e ele foi o filho que foi expulso do paraíso, mas querendo ou não, depois de Deus, as pessoas meio que tem muita gente, sabe, porque falam assim, se você não é Deus, então você é a favor do diabo, né? Tipo, ou é um ou é outro, não tem meio termo, né? Pela ideia assim, mais religiosa da questão. Mas assim, ele tem, sabe, ele não deixa de. Ele tem almas que ele cuida, sabe? Ele tem uma obrigação, talvez, ali. Eu acho bem curioso isso também. Sim. E ela entra nisso também, porque será que ela também não tinha um papel nessa história toda? Não é a primeira vez que eu me indago sobre isso. Porque teoricamente Deus é onipotente, onisciente e tal. Então ele, quando os criou, ele sabia, né, que ela ia desbandar pro outro lado, né? Tem outras situações também que eu fico... Se ele sabe, porque ele deixa, né? Deixa. Então, também é uma questão, porque falam assim do livre-arbítrio, né? Que a gente só foi ter livre-arbítrio depois que Eva comeu a maçã. Antes não tinha, os anjos não têm livre-arbítrio. Mas se os anjos não têm livre-arbítrio, por que houve a guerra celestial? Pô, não é? Não tem. Fica um pouco contraditório algumas questões. É muito complicado mesmo. O Zohar do século XIII, o comentário rabínico dos textos sagrados, Eva não era a primeira mulher de Adão. Quando Deus criou Adão, ele fez-lo macho e a fêmea. Depois os cortou ao meio e chamou a nova metade de Lilith e a deu em casamento para Adão. Mas Lilith recusou, não queria ser oferecida a ele, tornando-se desigual, inferior, e fugiu. E no Zohar, Lilith era descrita como sucubus, com emissões
noturnas citadas como um sinal invisível de sua presença. Os espíritos malignos que empestavam a humanidade acredita-se que o produto de tais uniões no Zohar. A seção Ultro da página 20 está escrito que Samael, o tentador, junto com sua mulher Lilith, tramou a sedução do primeiro casal humano. Não foi o grande trabalho que Lilith teve para corromper a virtude de Adão. Maculada com seu beijo, o belo arcanjo Samael fez o mesmo para desonrar Eva. E essa foi a causa da mortalidade humana. Essa versão do Zohar eu acho bem interessante sobre a história, porque fala aí que, no caso, Lilith e Samael se juntaram, Lilith atraiu o Adão de novo, e o Samael atraiu Eva, e assim eles já se corromperam, né, nessa traição entre eles conseguiram fazer isso. E tem umas versões também que falam que ela seria a cobra que deu a maçã para Eva, porque ela ficou tão puta porque ela viu que Deus deu outra mulher para Adão, que para ela se vingar, ela foi, com a ajuda, né, do Samael, virou a cobra que é conhecida, né, hoje como a cobra do Jardim do Éden. Uma coisa, tem um vídeo que é meio um meme de uma mulher que ela tá passando roupa, aí ela xingando Eva desgraçada, não sei o quê, porque ela só tava tendo que passar roupa, fazer coisas por causa da Eva. Tarefas domésticas, sim. Aí eu acho engraçado, mas conhecendo do ser humano, uma hora ou outra ia acontecer isso, né? Podia não ser com ia Eva. aparecer as descendentes de Eva iam fazer isso uma hora, né? Não dá pra culpar a Eva. Não dá. Olha, sinceramente, eu sinto até um pouquinho de raivinha, assim, do Adão, porque no contexto geral, ele não passou de um frustrado na história, assim, ficou lá todo, chorando as pitangas. A Lilith, eu acho que também a Lilith tem muito essa questão do orgulho, sabe? Ela demonstra muito, e o orgulho é uma coisa que eu acho que o Lúcifer deve ter se identificado, porque o que fez ele cair foi o orgulho dele, né? E falam que é o pior dos pecados. E Lilith tem, se você parar pra ver, Deus mandou 3 anjos ir conversar com ela. Ela negou, sabe? Então, assim, ela tem um orgulhozinho ali. Eu acho que por isso que a energia dela bateu com o do Lúcifer, né? Eu acho bem interessante. Sim. E na Cabala, por volta de 1600, onde vemos Lilith se unir a Samael. O mito sobre ela laços estreitos unem o mito ao da serpente. Lembranças de um culto muito antigo que honrava uma grande deusa chamada também de Grande Serpente e Dragão, potência cósmica do eterno feminino adorada, sob o nome de Astarteia, Star ou Star, Milita também, e Inine ou Inanna. Nossa, muito... Os nomes difíceis. Sim. Bizarro. Eu já conheci era Ishtar, que ela é bem antiga, mas ela é bem associada a Lilith. Eu nunca tinha ouvido falar até agora. Bem interessante a história dela. Sim. E existem também a crença de que Lilith teria se transformado em serpente para tentar a Eva e assim se vingar de Adão. É uma bela vingança, não? Eu acho que se ela quis se vingar, ela conseguiu, no final das contas. Sim. Né? Porque ela provou aquilo que ela queria fazer. Bom, então eu acho, uma coisa que eu vou voltar um pouco, que eu achei muito interessante, é a questão da ameaça dos anjos. Porque o que acontece?
Tem umas histórias mais específicas que falam que os anjos foram lá atrás dela, mas não foi, é igual a gente falou, os anjos, eles não têm essa imagem tão boazinha, assim, igual a gente imagina. Eles são soldados, né, se a gente parar pra pensar, eles são soldados que eles fazem qualquer coisa que Deus pede, qualquer coisa, e eles fazem de tudo, assim, que tiver no alcance deles, né. Então, eles vão lá e eles ameaçam ela. Tem versões que falam que eles ameaçam. Eles falam assim, que Deus tenta salvar a situação e primeiro ordena-lhe que retorne. Depois enviou em seu encalço uma guarnição de 3 anjos, que são o Sanvi, Sansavi e Samagelas. Ou seja, em outras traduções, Gabriel, Rafael e Miguel. Sempre esses 3 juntos, né? É impressionante. Eu acho até, assim, meio zoado você colocar... Porque eles são arcanjos, se eu não me engano, né? E colocar eles pra ir lá atrás dela, eu acho meio... Tipo assim, sem necessidade. Então, mas eu talvez, porque eu acho que Deus já estava vendo o que ia acontecer, que ela ia se filiar ao Samael e ia ter vários filhos com ele. Ia fazer tipo um reinado infernal de demônios. Eu acho que ele já tinha, né? Porque, como a gente falou, ele é onipotente, onipresente, ele sabe o presente, o passado, o futuro. Então ele já sabia o que ia acontecer. Eu acho que ele tentou, tipo, nessa última tentativa, você quer, não quer, né? Então, aí o que acontece? Para tentar convencer, ele mandou esses 3. Porém, uma vez mais e com grande fúria, ela se recusou a voltar. Lilith está irredutível e transformada. Ela desafiou o homem, profanou o nome do Pai e foi ter com as criaturas das trevas. Os anjos ainda ameaçaram: se desobedeceres, não voltarás. Será a morte para ti, Lilith. Entretanto, em sua sapiência demoníaca, sabe que seu destino foi estabelecido pelo próprio Deus. Ela está identificada com o lado demoníaco e não é mais a mulher de Adão. Aí aqui, tá vendo? Ela já sabia que o que estava acontecendo era porque Deus estava permitindo, basicamente, né? Então, assim, já que era isso o destino dela, ela abraçou, é o que dá a entender. Mas assim, eu senti muito essa coisinha do orgulho, sim. Por mais que eu me identifique muito, porque o que acontece? Lilith, ela aparece, sim, nas questões religiosas, mas ela também acabou ficando muito infiltrada nas questões psicológicas, como ela virou um estereótipo desse tipo de mulher, uma mulher que não é submissa, uma mulher que tem uma opinião mais forte, que é independente, praticamente uma mulher moderna. Mas se a gente for falar isso há centenas de anos atrás, gente, nem há centenas, se a gente falar isso, uma questão vai de 30, 40 anos atrás, né, já não tinha, então é recente. Assim, ela tem esse estereótipo desse tipo de mulher mesmo, e porque, sabe, aí é que eu vejo, quando o Constantino ele foi e fez, ele já tinha tudo calculado, que ele não queria isso, ele não queria esse tipo de dificuldade na vida dele, sabe? E nem dos homens ali que viviam. Então foi uma ótima forma de manipulação mesmo, em demonizar uma opinião, né? E calar a gente por sentimentos puramente egoístas de domínio. Outra situação que a gente tem também é em relação à mitologia comparada. Ela tem associação com a rainha de Sabá. Aí é justamente por causa desse estereótipo, né, de mulher sedutora, de ardilosa, assim, né? Então ela é associada à rainha de Sabá. Também tem confusão com Isis, igual você falou também, e que é adorada como a grande mãe, né, da cura, que ela cura e salva. E na Umbanda e na Quimbanda, ela também é um pouco associada com a Pombagira. Tem a mística, né, da deusa Lilith, que ela se caracteriza com uma agente libertária do universo feminino. E como as Pombagiras, é como se fosse uma falange de Lilith, sabe? Tipo, elas têm aquela mesma performance sedutora de explorar essa sexualidade feminina. Então eles têm muito isso, esse arquétipo em comum. Na história, né, de cada uma que pode se associar, ela sendo a Lilith e tal, é bem plausível, né, a gente ver semelhanças com todas essas coisas, seja da Quimbanda, Umbanda, parecem coisas referente a ela. Sim, tem eles flertam demais, né? Os dois, assim, os estereótipos mesmo, não tem como negar. Eksha
demonologia é um nome atribuído ao demônio Lilith. Demônios do tipo Lilith foram pensados para atracar as pessoas à noite, particularmente indo atrás de bebês em seus berços como uma forma de Lilith. Ekechá está ligada à noite e à escuridão. Seu nome é um dos muitos que uma vez foram escritos em amuletos especiais para proteger contra seus ataques. Este nome está registrado em uma coleção de 1966 pelo autor T. Shire, intitulada Hebrew Magic Amulets, livro dos dicionários do demônio, Michelle Belliger. Esse livro é bem interessante. Ela fala sobre vários demônios e um dos demônios, são mais de 1.500, se não me engano, 1.500. Nossa. E entre eles está esse. E esse ele é associado a Lilith, é um dos nomes que é encontrado nesses escritos. E esse livro, ele não veio da cabeça dela. É uma junção de vários pergaminhos, grimórios antigos que ela tem na coleção dela, tem uma coleção riquíssima. Ela também foi em bibliotecas, ela se juntou com padres para escrever esse livro. Então, assim, ele é realmente bem interessante. Que a gente tem também, que além desses papiros, tudo que eu acho muito interessante, que é na Bíblia. A Bíblia, eu vira e mexe quando eu posso, eu gosto de ler alguma coisa, assim, como pontos de estudo mesmo, histórico. Eu acho que ali tem uma questão antropológica muito forte, eu acho bem interessante. E assim, você vê algumas falhas logo de começo. E eu me lembro que uma das primeiras vezes que eu vi assim, o Gênesis, eu reparei isso e eu fiquei pensando, falei, caramba, meu, é tão esquisito. Olha só, tem no Gênesis, o capítulo 1, versículo 27 e o versículo 28, fala o seguinte: e Deus criou, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ok. Aqui. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, assim, aqui ele já fala que criou o homem e a mulher. Ok. Aí no capítulo 2, versículo 21, fala sobre a rebelião de Lilith contra Adão e o Criador, que levou à necessidade da criação da Eva, né? E está formada a partir de uma costela de Adão. E é possível, portanto, imaginar que teve um corte que foi realizado entre o capítulo 1, versículo 28, e o capítulo 2, versículo 21. Porque aí, tipo, ele já tinha criado o homem e a mulher, aí quando vai olhar, aí criou Eva, tipo, mas já não tinha criado? Então, assim, com esse ponto, né? E tem o próximo teor do capítulo 1, versículo 28, que sustenta essa hipótese também. Ele fala: Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. Como seria possível abençoar a ambos e recomendar a multiplicação se Eva ainda nem existia? Pô, vai multiplicar como, meu bem? Você, tipo, é aqueles, sabe, é auto multiplicável. Então, assim, você percebe que tem uma falha aí, né? E ainda no Gênesis, no 2:23, há trechos na Bíblia que conhecemos que dão pistas sobre a existência de Lilith. Em Gênesis 2:23 está escrito: e disse Adão: esta é agora ossos dos seus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, por enquanto do homem foi tomada. Há variações na tradução em que ele diz: esta sim é ossos dos meus ossos, como se houvesse outra mulher antes dela que não fosse feita dele. Porque ele falaria agora sim, né? Porque agora antes não foi? Soa bem estranho, né? Essa margem de interpretações, com certeza. Em Isaías 34:14, ela também é citada no livro de Isaías, que faz parte tanto da Torá quanto da Bíblia. Porém, ao longo de diversas traduções, seu nome foi sendo suprimido até virar animal noturno ou coruja, né?
Como a gente já viu, a gente já foi apontada, acho que é a quarta vez, né, que ela é... É muita coincidência, e as traduções a gente sabe como é que era, principalmente nessas línguas antigas. Sim. E só algumas traduções que usam como base os textos em hebraico mais antigo, mantém Lilith em Isaías 34:14, no trecho em que o profeta escreve como a ira de Deus destruirá a Babilônia e na terra desolada Lilith encontrará um lugar para repousar. Em tese, esse profeta conhecia a figura da primeira mulher. Tá vendo? Já tinham. Eles, com certeza, é óbvio, assim, porque, né? Já tiraram lá os pergaminhos, eles devem ter mudado dentro da Bíblia mesmo as traduções. Sim, eu tava naquela Bíblia que é do hebraico verdadeiro, né? Ela não tem outras traduções que nem nas Bíblias convencionais. Modernas. Tá na minha wishlist do Amazon pra adquirir esse livro, mas é caro pra caramba. É quanto? Acho que 143, se eu não me engano. Nossa, ixi. Mas deve ser um livro bem interessante mesmo. Sim. Porque a Bíblia é interessante, assim, se parar pra ver, tem várias histórias, assim, óbvio, gente, são questões de analogia que usam, né, que tem pessoas que levam tudo ao pé da letra. Já viu gente lendo e fazendo uma tradução totalmente equivocada? É muito esquisito, né? A pessoa acaba fazendo o que ela quer. Um negócio tão... E nessa Bíblia, nesse livro que é traduzido do hebraico, ele não tem essas diferenças como a gente pode ver entre esse e a Bíblia convencional. É interessante. Um que também eu acho interessante, onde Lilith aparece bastante, é no símbolo do mapa astral, né? Na astrologia, eles usam Lilith no mapa e também tem a questão da lua negra, que é um posicionamento que influencia no nosso mapa. Então, não é um planeta, mas sim um posicionamento, né, que representa a maior distância da órbita da Lua em relação à Terra. Então, aí fala sobre as emoções em relacionamento, essas questões assim, e de uma forma um pouco mais emocional, digamos assim. Bom, eu acho muito interessante isso também, e, por exemplo, Lilith na questão do demônio, que ela também é muito reverenciada, assim como um sucubus, né, igual você falou. E ela sempre aparece nessas histórias que ela aparece em sonhos para os homens, tem homens que sonham com mulheres belíssimas, aí falam que na verdade era ela, ou era tipo uma das entidades dela, sabe? Que ela tem essa coisa, porque assim, se você parar pra ver, ela ficou com raiva de Deus, do Adão, foi embora, se juntou lá com Samael. Eu acho, assim, na questão, se a gente for levar em conta essa questão demoníaca, ela ficou com ódio também da humanidade, né? Então, assim, ela se juntou com Samael para se vingar de todos nós, porque, assim, querendo ou não, se parar para ver, nós seríamos a linhagem de Adão e Eva. Sim. Então, tudo que ela puder fazer para distorcer a gente, corromper, ela faria. Assim, nessa ideia, tirando o estereótipo da mulher que não se submete e tudo mais, se a gente for ver na questão demoníaca, tá? Vamos separar as coisas. Então, assim, eu vejo ela realmente nessa questão como um demônio, assim, que quer vingança e queria, tipo, esse sentimento de destruir mesmo a gente, sabe? Tem isso muito forte nela. E o interessante é que ela já estava desbandada pro lado de lá e ela quis voltar, né, pra colocar tentação no Adão e na Eva para eles se perderem, né? E ela conseguiu, porque assim, eu não curto assistir esse Record, né, esses programas assim, mas uma vez eu tava mudando de canal e sem querer acabou passando até um trecho de uma novela deles que eles fizeram, só que eu não gosto de ver justamente por essa questão que eu imagino que deve ter a influência, né? Então, assim, eu prefiro ver uma coisa mais neutra. Mas tinha o comecinho, aí tava mostrando Adão e Eva, e óbvio que eles tiraram a Lilith, e eles, tipo, tão lá, e Eva é uma vozinha, né? Aquele tipo de mulher doce, que obedece, que acata.
E assim, quando ela é corrompida pela serpente, tipo, só que eu acho foda, sabe? Ela é corrompida, mas ela fala pra Adão cai, ninguém fala que ele, sabe? Tudo caiu em cima da Eva também. E aí quando Deus pega e castiga eles, tipo, fazendo eles sentirem vergonha e tendo o livre-arbítrio e tudo mais, ele fica puto com a Eva. Ele começa, tipo, tratar a Eva mal, eles começam a brigar, começa, tipo, a acontecer as coisas ruins que antes de comer a maçã nunca tinha rolado. Só que assim, mostra, igual eu falei, um cara super frustrado. E você para pra ver, no final das contas, ele saiu nessa situação, ele teve os filhos, um filho acabou matando o outro, né? O Abel e Caim, né? E a Lilith, ela acabou virando a mulher do diabo, né? Literalmente. Ela virou a rainha do inferno, ela ficou com o status de deusa, ficou com um status de demônio, que querendo ou não, ela deve ter algum tipo de poder, sobrenatural. E, sabe, Lúcifer, ele também tinha raiva da humanidade, mas ele pegou e desposou uma mulher, né? Se você parar pra pensar. Tudo bem que ela não foi feita de carne e osso, então eu acho que isso deve ter uma diferença. Mas é uma história bem interessante, tipo, essa bagunça toda que rolou entre eles. Eu fico tentando entender, né? Uma coisa que eu acho que um ser humano normal não tem como entender, como era, né, no jardim do Éden e tal. Mas você pensando assim, Deus fez a Lilith e Adão a sua imagem, né? E teoricamente eles seriam imortais, né, e tal. E como depois que é dito, né, que depois que a Eva é corrompida, eles perdem essa imortalidade e essa coisa de ser uma criatura assim quase celestial. E eu fico pensando, será que a Lilith perdeu isso também quando ela foi embora ou já era assim? Eu fico pensando o que aconteceu, se ela foi tirada essa vida eterna ou se ela conseguiu através lá do Samael e tal. Então, porque teve uma parte que eu tinha lido que fala que naquela hora que os anjos vão atrás dela, tem um que fala que os anjos tentaram afogar ela no Mar Vermelho. Nossa. E aí ela fez um acordo com eles, porque assim, ela ficou irada com Deus, com a situação, e ela meio que ia matar todas as crianças, todos os descendentes, sabe? Aí ela pegou aí, os anjos tentaram matar ela no rio e ela fez um acordo com eles, que ela não mataria as crianças que tivesse na porta o amuleto com o nome desses 3 anjos que foram lá. Então, tipo, antigamente as casas tinham esses amuletos quando tinham recém-nascido, que era um tipo de proteção contra a Lilith. E as que não tinham, eles julgavam que tinham morrido porque não tinham se protegido. Tem essa história também que é interessante. E ela, você vê, assim, ela virou a mãe de vários demônios, né? Também, assim, ela virou... Eu acho que ela acabou ficando um pouco divina. Eu não sei se, tipo, eu fico imaginando depois que ela foi pro Mar Vermelho, que ela se juntou com Lúcifer, eu acho que ela deve ter morrido, assim, sabe? Sim. Tipo, ela deve ter virado, foi pra outro lugar lá com ele, porque fica um pouco estranho, ela virou um ser divino. Acho que a partir do momento que ela se conectou com ele, virou esposa dele, ela virou outra coisa, sabe? Não ficou humana mesmo, ela perdeu essa natureza humana dela, digamos assim. Mas ela já tinha uma tendência. É um questionamento que não tem resposta, né? Não tem, mas hoje, tipo, as pessoas aceitam bem mais essa situação. E realmente é questionável, é super questionável e não tem como ficar contra ela, sabe? Só que aí você fica pensando, não dá pra ficar contra ela, mas a gente não sabe a ideia de ódio que essa mitologia, né, tem, essa história tem, assim, ela é um ódio que ela tem ou não? Será que ela compadece de mulheres que são parecidas com ela? Porque assim, que falam que ela ataca é mais homens, ela não ataca mulheres, ela ataca homens e crianças recém-nascidos. É complicado. Mas é isso, essa semana eu assisti alguma série. Você tem alguma coisa para indicar pra gente, Mar? Olha, eu conheci a Lilith através do Supernatural, né? Na terceira temporada, ela é apresentada como sendo um dos demônios mais antigos que tem e tal, que é levar a alma do Jim pro inferno, né? Até no final da temporada
ela acaba conseguindo e tal, e ela tem essa ligação com o Sam, que ele é um queridinho de um demônio que tinha feito uma profecia, né, para trazer o Lúcifer de volta, que depois na quarta e na quinta temporada é mais desenvolvido. E ela é tida como um dos demônios mais fortes e tal. Mas com o decorrer da terceira, da quarta temporada, eu acho que ela ficou muito fraca para o que ela seria de verdade. Tanto que ela é morta pelo Sam, né, com aquele poder sobrenatural que ele tem de expulsar ou matar os demônios. E eu conheci através disso, eles até usaram essa parte de bebês que ela se apossava e tal. Eu acho que eles pegaram o personagem não de uma forma que ela deveria ser mais uma inimiga mais forte do que ela aparentava ser. Eu também acho, concordo, porque mostra no começo ela vem como uma criança, né? Ela entra numa menininha. Aquela menininha é um demônio, gente. Ela destrói a família toda. Você vê a cena, você lembra da cena? Tipo, ela olha assim, os avós, os pais estão em choque com a menina. E ela vai, vira personagem, vai crescendo e eu não achei que ela cresceu tanto. Eu achei que podia ter sido muito mais explorada a figura da Lilith. Eu também não achei muito legal a atriz que escolheram para interpretar. Olha, eu nunca vi uma Lilith à altura, assim, de atriz. Eu fico imaginando a Lilith como uma Femme Fatale, sabe? Aquela mulher, assim, altamente linda, maravilhosa, sedutora. Assim, tem um sex appeal e as que eu vi até hoje não achei isso, não. Eu achava, até a que fez Supernatural, eu achava ela bem água de salsicha, assim, sabe? Bem fraquinha. Não curti, não. Tem algum outro mais que você viu? Não, só é essa do Supernatural mesmo. A que eu vi que tem a Lilith foi o Mundo Sombrio de Sabrina, né? Que aparece a Lilith. Ela é uma Lilith, até assim, ela tem uma certa influência, assim. Só que aí podia ter sido melhor também, sabe? Tem um momento que as bruxas ali, elas começam a cultuar a Lilith, porque Lilith quer tomar conta do inferno, quer tirar ali Lúcifer. Então, assim, existe toda essa guerra e as bruxas ficam um pedaço, né, ali do lado da Lilith. Mas também eu acho que podiam ter colocado uma atriz, sei lá, mais interessante para fazer o papel. Não que essa tenha sido ruim, mas poderia ter sido melhor. Ela tem uma importância maior, ela é mais poderosa, assim, ou não tem? Então, ela não é tão poderosa, não é. Ela entra no corpo de uma professora da Sabrina, aí começa a se aproximar, porque assim, a Sabrina, ela é filha do Lúcifer, se não me engano, ela é filha do Lúcifer. Então ela viraria a rainha do inferno. Aí meio que elas querem passar isso pra Lilith. Aí elas ficam ali, mas eu não vejo ela como uma força, assim, não. Tipo, ela é uma bruxa muito poderosa, mas não podia ser melhor também, sabe? Eu acho que a figura, ela tem tanto pra ser explorado, porque eu tava vendo aquela do videogame, né? Qual é o Diablo qual que aparece Lilith? Diablo vai aparecer, 4, né? 4. Ainda não tá pronto? Não, ele vai sair ainda. Então, aí eu vi lá as imagens, nossa, tipo, uma diabona, você viu? Sim. Eu acho mais imponente, assim, sabe? Até eu acho que se fizessem como uma diabona, assim, eu acho que ficaria mais interessante. Eu acho que eles, quem roteirizou o jogo, cuidou mais dessa parte dela ser forte, ela ser o que ela é, né? Que ela foi a mãe que criou todos os demônios e tal. Ela tem que ter em teoria, ela tem que ter um papel muito forte, assim, sobre, seja ela numa série, num filme e tal. E ainda falta explorar, né? Porque é muito pouco. Nossa, eu encontrei muita pouca coisa sobre artes em relação a Lilith. Sim. Um que apareceu também, que eu até, olha, gente, eu acabei pulando, né? O Lúcifer, eu sempre tentei assistir, eu nunca consegui acabar. E eu acho que eu parei, tipo, na terceira temporada. Aí eu sei que agora eu fui assistir, eu comecei da quinta já, porque eu sabia que a quinta aparecia a Lilith. Então eu pulei a parte da Eva. A Eva aparece antes da Lilith no seriado.
Mas eu não gostei. Outra decepção. Tipo, a Lilith, ela é a mãe da Maisie, que é aquela demônia que fica do lado do Lúcifer ali, que ela é tipo uma guarda-costas do Lúcifer. Essa atriz, ela é muito bonita. Eu acho que, tipo, a Lilith que ela interpretou foi uma Lilith mais sensual, mais poderosa, assim, mais má. No caso dessa Maisie, ela tem a mãe dela, só que a mãe dela, quem interpreta a mãe dela, que seria a Lilith, é ela mesma. Então, assim, aí fala que a Lilith teve esses filhos, entre eles a Maisie, e o que acontece? Ela abandona. Tipo, ela não cria. Então a Maisie, ela começa, ela cresce, e aí ela tem uma hora que ela tá ali na terapia com a amiga dela, ela começa a questionar sentimentos de abandono, essas coisas bem de consultório de psicólogo, psiquiatra, né? É a origem dos seus sentimentos. Aí fala e ela pega e descobre que a origem desse sentimento dela é a mãe que abandonou ela. Então ela começa a ficar puta, aí ela vai atrás da mãe, e a mãe fala assim: eu fiz você perfeita, você não sente nada por ninguém, você nunca vai sentir dor, porque você, tipo, viveu sozinha, sabe? Como que alguém vai poder fazer alguma coisa contra você? Então ela fica puta, só que eu achei estranho, eu ainda não acabei a temporada, não sei se ela vai aparecer de novo, mas aparece do nada. Ai, será que eu dou spoiler? Não, é melhor não. Não. Ai, gente, corta aqui então. Então vocês vão ter que assistir igual eu. Então, se lascou-se aí, né? E, bom, pode falar, lá. E sobre essas séries, essas coisas audiovisual, filmes, séries e tal, fica aí, né? Quem sabe alguém um dia vai fazer uma adaptação Por favor, né? Porra. poderosa, uma ameaça grande. Quem sabe do jeito que o povo gosta de fazer remake ou revival das séries, eles não, caso aconteça um revival do Supernatural, trazer ela de uma forma mais forte e tal. Mas eu sinto muita falta disso, sabia? Nesse meio, assim, quando a gente assiste um filme, uma série, eu tenho até bastante coisa relacionada a anjos, demônios, guerras celestiais, mas nada bom o suficiente. Eu até cheguei a assistir eu acho que é Omnis, Good Omnis, uma coisa. Acho que é Good Omnis, que até fala sobre os deuses antigos. Eu achei muito interessante, porque aparece Anubis, aparece aquela situação lá do coração, sabe? Quando a gente até comentou lá do inferno, que balança o coração e a pena. Sim. Mas assim, falta, ainda eu achei que faltou alguma coisa. Eu não sei dizer, eu sinto muita falta de alguma série, algum filme que apareça uma coisa grandiosa relacionada a anjos e demônios, sabe? Aqueles anjos maravilhosos com aquelas asas, ou se não, sabe, uma coisa assim, mais completa mesmo, referente à mitologia, a toda essa história, tipo, angiologia e demonologia, eu acho que tá faltando aí no mercado. Seria uma ótima. Deve ser caro, né, fazer uma série assim, porque deve usar muitos efeitos, né, Mar? Sim, mas... E a maquiagem também deve ser trash pra fazer aquelas maquiagens de monstro, hein? E uma coisa, um personagem que é feminino também, é uma demônio feminina que é mais poderosa que a Lilith, que é a Abaddon, que é aquela... sim. Ela é um cavaleiro do inferno. E, tipo, ela é muito mais forte que a Lilith, que aparece na terceira temporada. Mas a Abaddon, falam que acho que é o terceiro príncipe, né? Eu acho que é o terceiro ou tá entre os 5 príncipes do inferno, não é? Eu pensava que a Abaddon, tipo, eu não pensava, porque eu sei que não tem como se definir um sexo, praticamente. É igual definir sexo de anjos, é a mesma coisa com o demônio, praticamente. Mas eu sempre imaginei um homem. Então, por causa do nome, sabe? Eu chamo de ela porque uma mulher na série ela se aposta do corpo dessa mulher e ela é dita como ela. É lindíssima também, eu achei ela linda. E, bom, de livro que fala sobre Lilith, tem o livro que chama Lilith, a Primeira Eva, é do autor, o nome dele é bem difícil, acho que ele é alemão, Hulwitz Sigmund. E tem o livro de Lilith, O Resgate do Lado Sombrio do Feminino, por Barbara Black. E assim, esse daqui, eu já vejo aquela questão mesmo, sabe, da mulher não se submeter. Eles levantam muito esses fatores, assim, de colocarem Eva como uma coitadinha na história ali, tipo, comparado com Lilith, né, tipo, você é boa, você presta pra estar aqui na Bíblia, você não, você vai ser banida de tudo.
Então, assim, e assim, você vê que mesmo sendo banida, ela é, tipo, uma pessoa anônima, né? Né? Ela é bem conhecida, assim, quem costuma estudar um pouco de religião comparada até, tipo, acaba conhecendo, uma hora ou outra se depara com ela. É um personagem interessante que, é claro, não sei se existiu ou não, mas é um personagem que tem uma história, um background, como eu falo, que poderia ser mais pesquisado, mais correr atrás, né, do que Uhum. saber mais sobre ela. E uma coisa que eu acho interessante, que ela não é a única esposa também do Lúcifer. Ela é uma das quatro. Tem ela e mais três. Um dia a gente pode até fazer um episódio só sobre as esposas dele, mas tem estudos e tudo. Tem uma delas é até descendente do Adão. Que coisa, não? É. E é isso, Márcio. Tem mais alguma coisa para acrescentar? Não, eu só queria agradecer a todo mundo que ouviu. E caso você esteja escutando isso no Spotify ou nosso canal no YouTube, que você deixe um gostei, se possível, um comentário. E é só. Queria agradecer a todo mundo que ouviu até agora. É isso aí, gente. Se você gostou, apoie o nosso projeto através do nosso Pix no e-mail mentesemedos@gmail.com. Com as doações, iremos investir em melhores produções para trazer a melhor experiência para você ouvinte. Mas caso você não possa doar quantia em dinheiro, tudo bem. Você já ajudou muita gente curtindo a gente, dando as estrelas, nos avaliando. Entra nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, Mentes e Medos. E se você tiver um relato, também é só mandar para o nosso e-mail, que vai ser um prazer ler ele aqui para vocês. É isso, o Universo do Terror é com a gente.
É, Lili, Lili